Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com você? Hoje eu estou meditando aqui na palavra, depois a gente vai entrar aqui em Hebreus, né? Aí eu vou falar depois o capítulo, o versículo. Uma pessoa me perguntou hoje, uma pessoa que segue a gente no YouTube, Marcos Pereira da Silva, no Facebook, tá? No YouTube tá aqui. No Facebook, perguntou para mim, Marcos, o que fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna, tá? Aí eu vou responder, tá, para você, tá? E para vocês também, que às vezes é um questionamento que muitos fazem, né? E a gente vai explicar aqui na palavra, tá bom? O que fazer para herdar a vida eterna. E se for pelo nosso próprio esforço, querido, nós não conseguimos, tá? Algumas religiões até acreditam, tá, que para nós sermos salvos, nós precisamos fazer boas obras, não é verdade? Pois a salvação, na opinião deles, está ligado ao mérito humano. Para outros, a vida eterna é conquistada através que nós passamos por várias vidas. Alguns acreditam que nós vamos morrer e nascer várias vezes, tá? Por várias vezes. E a cada vez que nascemos, nós evoluímos até que nós nos tornamos espíritos evoluídos, né? Sem erro. E algumas religiões acreditam nisso. Ah, Marcos, o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não sou eu, querido, que está inventando isso. Não é só porque eu sou cristão evangélico, é o que está na palavra, tá? Pega a Bíblia católica, evangélica, tá? E qualquer tradução aí vai estar escrito isso. Ao homem cabe morrer, ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Então essa história de que eu vou morrer e nascer várias vezes, ela não tem base bíblica, tá? Eu respeito a religião, respeito sim que prega isso, acredita nisso, respeito você que acredita nisso, tá? Mas eu digo uma coisa, se você quiser saber o que a Bíblia diz a respeito, leia Hebreus capítulo 9, 27. Amém? Tá? E existem instituições até que acreditam que Deus não seria tão mal a ponto de permitir que alguém vá para o inferno. Outras religiões acreditam, Deus não vai mandar ninguém, não ia mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre salvação e condenação. E tem várias passagens. A gente vai ler algumas, tá? Na sequência dessa conversa nossa, tá? O que nós precisamos entender é que a salvação, ela não está relacionada a algo, né, que nós podemos fazer para merecê-la, mas ela está diretamente ligada à obra redentora de Cristo. Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que Ele, Jesus, já fez por mim. Amém? Por nós. E, e há vários versículos aí que vai contribuir com o que a gente está falando aqui. O apóstolo Tiago, ele escreveu que aquele que transgride a um só preceito da lei, transgrediu toda a lei. Portanto, é impossível para nós sermos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos merecedores da graça, do amor de Deus. A salvação não é, querido, pelas obras, mas é pela fé em Jesus, tá? E aí Jesus ele menciona só alguns dos mandamentos, tá? E esses mandamentos que Jesus falou, quais são? Porque às vezes estou falando aqui, tem pessoas assistindo essa mensagem, essa palavra, dizendo assim, poxa, eu também guardo os mandamentos. Eu também sou a pessoa boa. Primeira coisa é que eu falei no início. Tiago falou que aquele que transgredia um mandamento, transgrediu os outros. É a coisa que eu digo para você. Mas tudo bem, vamos analisar esses mandamentos à luz da palavra. Jesus falou assim, o primeiro, que ele disse para os jovens, tá? Não matarás, tá?
Talvez você nunca tenha literalmente assassinado alguém. Glória a Deus por isso, amém. Aí você se sente confortável a esse mandamento. Não, esse mandamento eu estou livre, Marcos. Eu nunca matei ninguém. Só que a Bíblia diz, querido, que quando nós odiamos uma pessoa, esse pecado ou esse sentimento é semelhante ao homicídio, tá? Quando eu odeio alguém, quando eu tenho ódio no meu coração por causa de alguém, para Deus é como eu estivesse assassinado essa pessoa, tá? Aí eu te pergunto de novo, você nunca matou ninguém, mas você já sentiu ódio de alguém? Você já teve uma raiva assim de... E às vezes a gente até desejou que essa pessoa morresse mesmo na nossa mente? Puxa vida, aquela pessoa devia ter morrido naquele negócio. Por que não morreu, gente? Você já desejou isso para alguém? Seja sincero com você mesmo. Precisa colocar e escrever no comentário aí, não. Ninguém quer te expor, constrangir você. Mas às vezes a nossa raiva, a nossa indignação chega a esse ponto de desejar a morte das pessoas ou de ter ódio de alguém. Para Deus você cometeu o pecado do assassinato, do homicídio, tá? E 1 João, capítulo 3, verso 15, está na Bíblia. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna de si mesmo. Então, esse sentimento de vingança, de ódio, raiva, pode tirar você do céu. Pode tirar você da direção, se não fosse o sacrifício de Jesus. Amém? Então, não tente conquistar salvação por você mesmo. Quantas vezes, né, nós sentimos ódio por alguém que nos feriu, que nos decepcionou, que nos maltratou, nos humilhou, nos traiu, falou mal a nosso respeito? Querido, para Deus isso é homicídio, tá? O segundo que a gente vai dizer, diz o seguinte: não cometerás adultério. O que é adultério? É um sexo fora do casamento, tá? Um sexo cometido por uma pessoa casada com alguém que não seja a sua esposa. Isso é adultério. Ah, Marcos, eu nunca fiz isso. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja. Eu estou livre desse então. Estou livre desse mandamento aí. Eu escapei? Calma aí. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais longe. Não acabou ainda. Jesus falou o seguinte, Mateus capítulo 5. Olha, Mateus capítulo 5, verso 27 a 29. Diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, o que Moisés falou, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejar, já cometeu um adultério com ela no seu casamento. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quando você olha para alguém que não seja o seu cônjuge e deseja no seu coração e tem fantasias com aquela pessoa, na sua mente, para Deus você cometeu o pecado do adultério, tá? Querido, a intenção para Deus é o pecado. Quando a gente começa a refletir, queridos, nesses mandamentos, é só nesses aqui. Tem muitos aí, só nesses aqui, tá? Que Jesus falou para aquele jovem, a gente vê quanto a nossa vida está errada, o quanto nós não merecemos a salvação por nós mesmos. Você está entendendo? Falso testemunho está relacionado, sabe o quê? A mentira. Não somente acusar alguém injustamente, mas também ao relacionamento diário com as pessoas que convivem com a gente. Às vezes a gente vive à base de mentiras. A Bíblia, ela classifica a mentira do mesmo nível dos pecados que a gente falou antes. E fica um agravante, eu coloco aqui. O pecado da mentira, ela fala que a mentira tem um pai. A mentira tem um pai. E quem é o pai da mentira? Sim, é o diabo. Então, o propósito desses mandamentos é: não dirás falsos testemunhos, não mentirás. É eliminado, querida, mentira, falsidade, um engano no meio do povo de Deus, tá?
Provérbios capítulo 6, você dá uma olhadinha depois, destaca 7 coisas que Deus abomina. E entre essas 7 coisas está a língua mentirosa, testemunha falsa, que profere toda mentira, tá? Quantas vezes você já mentiu na sua vida? E aquele jovem falou que para ele estava tudo resolvido. O primeiro mandamento que ele transgrediu ali foi a mentira. Porque ele falou, não, eu já cumpro todos os mandamentos, é mentira. Será que na mente dele não havia passado nenhum sentimento ruim? Ou ele não havia desejado mal a ninguém? Nunca foi levado pelas suas emoções a praticar a maldade? E ele não é diferente de nós. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, tá? Paulo escreveu aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos, sim. E o tempo não apaga os nossos erros, tá? Somente o arrependimento e a confissão. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões, quem esconde, ou seja, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado é para ser confessado e abandonado, tá? Eu estou falando sobre o que faremos para conseguir a vida eterna. E eu estou tentando mostrar para você, querido, que por nossas próprias forças, por nosso próprio mérito, nosso próprio esforço, nós não vamos chegar no céu, não. Você precisa de Jesus para isso. Amém? Tá ok? Querido, que Deus te abençoe. Dá o seu like, o seu comentário, tá? Seu like, o seu comentário aí, pedido de orações. Logo a gente vem com orações aí, tá? Nas reflexões. Acompanha a gente lá no YouTube. No YouTube nós já estamos. Acompanha aí também isso. Sempre acompanha a gente aí no YouTube, no Facebook, tá? Como que eu estou lá, Marcos? Eu estou lá com o Marcos Pereira da Silva, tá? Temos uma programação diariamente à noite, né? Às 22 horas, tá benção. Você tem um testemunho para contar? Conta lá, a gente quer ouvir o seu testemunho. O testemunho edifica o corpo de Cristo, tá? E eu te espero você logo mais. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Fique com Deus.